Expediente 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história de Friedrich Engels, que morreu em 5 de agosto de 1895. E neste ano de 2020 comemoramos os 200 anos de seu nascimento. Engels é o filho mais velho de um industrial da cidade de Barmen, na Alemanha. Como filho de um industrial vai virar um dos maiores representantes da luta operária comunista a ponto de se colocar no lugar dos próprios trabalhadores? Esta é uma pergunta sem resposta única. Apenas alguns elementos para a gente pensar. A sensibilidade dele. Aos 16 anos fica impressionado com a miséria em que vivem os trabalhadores das fábricas da família. Os seus estudos, o acesso à filosofia hegeliana, à literatura, às discussões políticas da juventude. Estar no lugar certo, no momento certo. Aos 22 anos ele vai para Manchester, na Inglaterra, assumir os negócios da família, a indústria de fiação Herme Engels. Ele está no coração do capitalismo da época, o lugar de maior desenvolvimento das forças produtivas e de suas contradições, a riqueza dos donos e a miséria dos trabalhadores. Ao chegar na fábrica em Manchester, ele conhece a operária Mary Burns, por quem se apaixona. Ela e a sua irmã Lizzie vão viver junto com Engels até a morte delas. Assim, Engels aprendeu profundamente as condições de vida dos trabalhadores nas indústrias da Inglaterra, a ponto de, em 1845, publicar o livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, em que mostra como se dão as explorações nas fábricas, as condições extenuantes de trabalho, de jornadas de 14, 16 horas diária, incluindo homens, mulheres e crianças, as péssimas condições de moradia, a poluição nas cidades, os ricos morando em bairros afastados. Em 1844 é o início da amizade de Marx e Engels, que eles se encontram em Paris, onde Marx estava morando. Eles conhecem e se aproximam da Liga dos Justos, uma associação de trabalhadores comunistas e de importantes pensadores do socialismo na época. Eles marcam o início dessa amizade, começando a escrever o livro A Sagrada Família, sobre os jovens hegelianos. Em 1847, Engels escreveu Princípios do Comunismo, que foi a base do Manifesto Comunista, famoso livro escrito com Marx, e publicado no ano seguinte, que foi um pedido da Liga dos Justos. Dentre vários outros trabalhos de Engels, eu vou me ater aqui ao livro Sobre a Questão da Moradia, justamente pela nossa luta do MTST. Esse livro foi escrito entre 1872 e 73 e publicado no jornal Estado Popular, do Partido Operário Social Democrata Alemão. Ele trata de um debate de Engels com duas soluções para a questão da moradia. A solução que ele chamou de pequeno-burguesa, socialismo pequeno-burguês do Proudhon, e a solução burguesa. Nós vamos ver que essas duas propostas que o Engels vai criticar, elas são muito parecidas. As duas colocam que a solução para a moradia seria os trabalhadores virarem proprietários dos imóveis. Ao invés de pagar aluguel, os trabalhadores pagariam pequenas prestações que, ao longo do tempo, eles virariam proprietários dos seus imóveis. Engels vai dizer que, para pôr fim na falta de moradia, é preciso justamente eliminar totalmente a expoliação e a opressão da classe trabalhadora pela classe dominante, porque o capitalismo repõe esse problema da escassez de moradia. Então, tornar os trabalhadores pequenos proprietários seria apenas uma forma da classe dominante transformá-los num obstáculo à luta revolucionária. E principalmente o Engels vai apontar que a solução burguesa da questão da moradia, que é transformar os trabalhadores em proprietários, leva a uma possibilidade dos patrões não pagarem um salário digno para a moradia.
Então, morar sem custo ao patrão leva à redução dos salários. Isso foi muito claro no Brasil durante a ditadura militar, em que houve esse achatamento dos salários e os trabalhadores encontraram uma solução para a moradia, que era ir morar em favelas. Engels vai dizer que no modo de produção capitalista, a escassez da moradia é uma instituição necessária e que as cidades crescem transferindo os problemas da moradia e do saneamento para outros lugares. O companheiro Guilherme Boulos escreveu a orelha da edição brasileira desse livro do Engels e destacou esse aspecto da multiplicação das favelas. E também destacou que a política do Minha Casa Minha Vida não estancou o problema da falta de moradia. Semana do patrão, e o lucro é do patrão. Ganância do patrão, e o lucro é do patrão.